Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso Coffee Cast. Meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. Tá um climinha frio, tá um climinha agradável pra gente falar de uma coisa que vocês estão vendo aí no título, talvez não seja tão agradável assim. Assassinato, assassino, serial killers, vamos comentar sobre eles. Mas antes disso, deixa eu pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal do Séries com Café, assassinar o sininho aí para receber as notificações. E assim, deixa o play rolando, vai escutando a gente, vai fazendo o que você tem para fazer e volta para comentar depois, porque é muito importante o seu comentário. Porque a gente gosta de interagir com você, a gente gosta de responder você, a gente gosta de trazer o seu comentário no final do programa para ler aqui, interagir, se divertir, dar risada, porque eu não faço isso sozinho, não tem nem como eu fazer isso sozinho, eu não tenho essa habilidade de ficar falando como se fosse um monólogo. Então eu tenho com ele o Carlos Quineves. Olá, Carlos. Ei, tudo bom, Henrique? Tudo bem, e você? Olha só, eu me mutei. Não, aparentemente o Carlos não tá bem. Eu me silenciei aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá frio, cara, tá frio, né? Nossa, deu uma queda de temperatura, mas tá gostoso. Deu uma queda, mas é o climinha que eu até gosto, assim. Eu também prefiro. Prefiro do que tá suando igual uma vagabunda no verão. Eu também prefiro muito, é muito mais aconchegante, inclusive até pra falar do tema que a gente vai, né? É, exatamente, ótimo. Combina super. Super. E eu vou chamar ela que escolheu esse tema, não sei porquê, não sei se é coincidência ou se é porque, enfim. Ela falou, quero falar disso, que é ela, nossa chefa, Gabi Brasiliana. Olá, Gabi. Olá, Henrique, tudo bem? Tudo bom, como é que você tá? Tô bem, um pouquinho com medo de vocês aí, né? Por quê? Pelo que vocês falaram aí. O que a gente falou? Palavras. São pequenas palavras. Apenas palavras. Não resisti. Meu Deus, começou ótimo. Mas, é um tema bom. Um tema ótimo. Um tema ótimo, né? Que vai ser muito bom a gente conversar sobre, principalmente, né, que recentemente, não sei se vocês viram, sobre o caso da Elise, que vai lançar um livro. De novo? Então, calhou perfeitamente o podcast com timing perfeito. Maravilhoso. E a gente nem fez nada, hein? Simplesmente as coisas fluíram. Ainda bem que a gente não fez nada, né? Que é um caso meio tenebroso, né? Pra se fazer alguma coisa. Pois é, ainda bem. A gente vai falar aqui hoje de serial killers e de assassinatos verdadeiros, eles ou não. É um tema talvez polêmico, não sei, eu acho que desde que a gente está inserido numa sociedade existe crime, né? E o assassinato é um deles, seja ele premeditado ou não. Gabi, antes da gente partir para os serial killers reais aí, fala um pouquinho aí do podcast de Walking Dead que tá rolando. A gente já tá na 4ª temporada, vamos aí partir para a 5ª. O que você tá achando? Pede pro povo ouvir, é gostoso também. Sim, verdade. Pessoal, para quem não conhece, para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo um podcast, né? São edições especiais de The Walking Dead. Então, cada mês a gente lança um podcast referente a uma temporada. Então, o último que nós lançamos foi da 4ª temporada. A gente está relembrando praticamente, acho que tudo, né? O que aconteceu durante a temporada. Tá bem legal, porque assim, nós não estamos revendo a série num todo. Então, o que tá fluindo é o que a gente lembra, é o nosso sentimento, né, em referente a algumas cenas. Então, tá muito, muito legal. Como vocês sabem, The Walking Dead finaliza aí, né, acho que final desse ano que vem, e foi a nossa forma de homenagear essa série que acabou nos unindo aí, né? Então tá muito legal. Então só conferir lá no canal no YouTube. Vai ter uma parte lá especial, The Walking Dead.
podcast especial. Conto com vocês. É isso aí, homenagear e se despedir, né? Porque eu não aguento mais, não falo mais de The Walking Dead, Gabi. Acabou, pra mim, deu A o que tinha gente que vai dar. falar pro resto da vida. Não tem como fugir Mas não disso. vamos Pelo falar amor agora. de Deus. Chega, chega. Chega, Gabi, chega de The Walking Dead. Ô, Gabi, eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus, lá vem. É ótimo, né? A gente já Não, começa assim. É sobre o tema de hoje, o Henrique ainda nem introduziu, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica. Tá, fala, manda. Tu prefere com leite ou sem? Ai, Carlos, nenhum dos dois, né? Porque eu não como mais Tá. miojo. Que isso? Hã? Não é cereal Kellogg's? É o tio? Cereal Kellogg's. O tigre. Sério? tem a Nossa, força eu que você- viajei. Eu achei que você tava falando da Elise, que matou o cara lá do... Da Eu não como mais Adrioga. miojo. Nossa, errei Leite tudo. miojo? Eu confundi tudo, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu misturei ioki. Por que eu misturei ioki com miojo? Gabi! Ô, Gabi, tu não faz isso que a Yoki é tua patrocinadora, a gente pipoca. Pipoca, com pipoca às custas do falecido e tá aí. Eu vou fechar meu microfone aqui e vou deixar esse podcast prosseguir depois disso. Ah, confundi. Ai, culpa de vocês confundem minha cabeça. Tá, então, Gabi, não vou confundir sua cabeça agora. Vamos Mas aproveitar essa que. piada não rolou. Não rolou porque você não entendeu, mas ela então. rolaria. Mas Tá. deixa eu te fazer a pergunta, então, Gabi. Aproveitar que Ok. você tá aí de microfone aberto e tá já expressando todo o seu ódio, sua fúria sobre a piada. Expresse seu ódio e sua fúria ao contrário. Qual seria o killer que você mais gosta de assistir? É o Pânico, é o Jason, Freddy Krueger? O que você gosta de quando a gente fala de slasher do cinema aí? Qual que você fala? Ah, esse é legal. Olha, como você falou mesmo, Pânico, acho que é um clássico. Mas um que eu gosto bastante é de Jogos Mortais. Olha, eu falo pra você que É. Jogos Mortais é o meu serial killer favorito, o Jigsaw, só que ao mesmo tempo é a pior franquia de todas. É. Como que pode, né? O negócio ele é legal e ao mesmo tempo você fala. Ele é descartável, ele é muito legal, mas ele é descartável. A ideia é ótima, mas não precisa fazer, sabe assim? Eu acho que até os 3 primeiros filmes, eu acho que foi interessante. Eu acho dois proposta- muito ruim. Eu acho Não, dois então, acho que foi interessante por conta da proposta, porque era algo que a gente não se via na época, mas é aquilo, né? Começa a passar do terceiro, começa a ficar maçante, porque a história acaba sendo a mesma. E Só acaba muda indo pra as lugar pessoas. nenhum. É. Não vai pra lugar nenhum, porque, tipo assim, é o velho lá que tá com câncer, não sei o quê, matando as pessoas pra provar elas que elas têm que dar valor à vida. E aí, em algum momento, ele morre, não lembro qual filme. E aí, não sei quem assume o lugar dele, porque concorda com a filosofia de vida dele. Enfim, é uma loucura. Ou seja, em todos os filmes de terror que existe um serial killer, se a gente for parar para analisar, ele sempre tem o mesmo caminho. Era alguém que começou, aí a pessoa faleceu, ou sei lá, se aposentou, aí vem outra pessoa que era fã Se aposentou. e prolonga, e aí fica nisso. Aí, ou seja, nunca acaba, porque sempre tem alguém que se inspira no assassino original e fala, hoje eu quero ser ele. E aí pronto, aí o filme fica lá. Daqui a Se pouco vai ter aposentou. Jogos Mortais 200. Alguém que se aposentou. É uma A pessoa na fila do INSS. O Jason pessoa- na fila do INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. Que horror. E atividade especial ainda, porque tem, né? Participou em outros Tem- filmes, fez hora extra, muito bom. É verdade. Mas a gente sabe que existe outros tipos de filmes que tem serial killers que não necessariamente teve continuação, assim. Né? Teve vários outros filmes que também são muito legais. Eu vou até citar um aqui que também talvez seja um dos meus favoritos, que é o Psicose. Talvez, posso estar enganado, mas eu acho que foi onde começou essa onda de serial killer ganhar assim, mais notoriedade na tela do cinema, que foi com o Alfred Hitchcock, né, que tinha o Psicose lá do Bates Motel, a famosa cena clássica da facada no banheiro, Sim. e acho que na década de 60, e depois veio, depois disso, o boom mesmo dos assassinos, acho que começou no Massacre da Serra Elétrica, em meados dos anos 70 ali, então
Acho que tem a Hora do Pesadelo também, não tem? Que era nessa época. Eu acho que a Hora do Pesadelo já é anos 80, já é um pouco mais pra frente. Ah, tá. Né? Enfim, eu não sei as datas, eu sei que para mim, quando eu falo disso, o primeiro que vem na cabeça é o Psicose lá do Bates Motel, o doidinho lá. E a partir dali, eu acho que virou uma onda, né? Tipo, ficou cool você fazer filmes de assassino e começar a pôr sangue na tela de uma maneira mais violenta. E aí, por algum motivo, isso é interessante para as pessoas. Eu não sei por quê. Cada assassino, claro, traz a sua motivação, traz o seu desejo ali pela morte, mas ao mesmo tempo é meio bizarro você pensar nisso como um produto de venda, quando você pensa que, né, você está assistindo a morte de outra pessoa, mesmo que seja personagem fictício, etc. É meio grotesco, você não acha? Não, Carlos? Além disso, qual que é o seu serial killer favorito? Então, acho que um dos que tu já citou, né? Citou indiretamente, que é o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica. Assim, é uma série de filmes que também não anda muito bem. Aliás, essas séries de filmes de terror, né? Elas têm seus altos e baixos, assim. E tem muita série de filme que são muitos baixos, né? Acho que, com exceção de Pânico, que é praticamente todos os filmes são bons. O Massacre da Serra Elétrica é um traje, assim, mas o Leatherface eu gosto muito da proposta do personagem, até porque ele também é inspirado num fato real, digamos assim, num fato, né, que aconteceu no Texas. E além disso, também tem um outro serial killer que é bem famoso aí no cinema, que também é lá dos anos 70, que é o Michael Myers, né, de Halloween. E que até hoje eles estão tentando fazer o filme render, mas é um serial killer. É engraçado falar, né? Um serial killer legal que eu gosto de acompanhar, é um negócio meio pesado de falar, É mas porque é de é isso aí. mentirinha, né? É de mentirinha. É isso aí. Inclusive, eu fui assistir, eu fiz uma maratona de Halloween antes de. Porque fazia muito tempo que eu tinha assistido e assistia de forma esporádica no SBT, quando eu passava no cinema em casa, assim, na sexta-feira à noite. Eu tinha de 10 para 12 anos, então assim, você não tem na memória como é o filme. E aí ia sair Halloween Kills e eu fiquei muito interessado para assistir o Halloween Kills, e aí fui fazer uma maratona de Halloween e eu vi o quanto era podre os filmes da época, mas ao mesmo tempo quanto eles eram honestos em ser agradáveis para quem estava assistindo, de tentar fazer aquela história ser a mais real possível. Então, assim, por mais que fosse podre em quesitos de produção, até por conta da época e etc., era um filme que, tipo assim, os personagens têm background, eles têm uma evolução, eles têm uma história ali, uma linha narrativa, por menor que ela fosse, eles têm em filme de terror. E hoje em dia eu não vejo mais muito isso acontecer, assim. Geralmente é um grupo de amigos adolescentes que vão na selva e aí passam a fazer um acampamento e são assassinados. É um grupo e aí tem sempre. E é sempre os estereótipos, né? A patricinha, é um marombeiro metido a forte, é a menina inocente, o cara que gosta da menina inocente. Então ficou um negócio meio maçante, meio desgastante de se assistir. Eu acho que é por isso que não rende, Carlos. Eu acho que é por isso que os filmes de slasher, de assassino, vão parando no meio do caminho e acabam meio que virando a mesma coisa. Sim, sobre Massacre da Serra Elétrica, e vale um adendo que teve um filme que lançou agora, um novo, né, no começo do ano. Eu não sei se tu já assistiu ele, mas eu particularmente gostei do filme, assim, para a proposta dele de terror e tudo mais. Claro que é aquela velha história do Massacre da Serra Elétrica de sempre, né, que a gente já conhece, mas em questão de funcionalidade do filme, do terror que ele imputa para quem está assistindo, dos sustos, que é algo que eu gosto muito de tomar susto. Eu gosto de assistir filme de terror para tomar esses sustos. Então é muito legal, assim, e tem um enredo fechadinho, tem uma história, então é legal. E Pânico a mesma coisa, esse último Pânico que lançou, que foi o Pânico 5, embora seja aquilo que Pânico é em todos os filmes, né, mais ou menos a mesma métrica de história, ele é bem feito, é uma história bem feita, acho que bem desenvolvida. E, enfim, acho que são dois momentos aí dois filmes que deram certo atualmente nessa trama do terror. Porque filme de terror, pra
que é desse gênero, né, de assassino, serial killer e tal, por mais famoso que eles for, ele não tem agradado muito, né? Eu fui assistir Halloween Kills e eu saí dando risada, porque o filme é muito ruim, assim, tem uns, né, tipo, do nada o Michael Myers começa a ter um senso crítico para assassinato, sabe? Você fica, mano, ele só dava facada nas pessoas, agora ele tá, então, sei lá, o negócio perde a mão. Gabi, você gosta do Halloween? Olha, eu gosto. Gosto bastante, aquelas respostas bem objetivas, né? Obrigado. Não, assim, é que eu não lembro muito bem. Faz muitos anos que eu não assisto. Até o recente, até o Massacre da Serra Elétrica. Assim, eu lembro de ter assistido, mas se você me perguntar detalhes, eu não lembro. Entendeu? Mas eu acho assim que na época a proposta foi muito boa e era interessante como vocês falaram, né? Mas eu acho que hoje em dia você tentar pegar o mesmo contexto e trazer para hoje em dia soa banal, entendeu? Porque, que nem você falou, a maioria dos filmes eles tinham um estereótipo para tudo. Então você tem aquele grupo de pessoas que se perde na floresta e aparece alguém, ai meu Deus, e começa a sumir uma pessoa daqui, outra pessoa dali, e que era tipo como se fosse um besterol americano, né? E conforme foi se passando os anos, já ficou clichê aquilo. Tanto que acho que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir encontrar filmes que tem essa pegada de serial killer, mas que ao mesmo tempo não seja tão clichê como esses filmes antigos. Né? Teve um que eu assisti na Amazon recentemente que eu achei muito legal. Por quê? Porque eles trouxeram uma situação muito atual, que é aquela coisa de você alugar Airbnb, né? E o serial killer, ele era uma pessoa que vigiava todas as pessoas que alugavam o Airbnb. Então ele assassinava as pessoas que alugavam aquela casa. E isso eu achei interessante, porque eu falei, poxa, foge do normal. E as pessoas que tinham alugado, a história era totalmente diferente. Então tinha uma outra pegada mais de suspense, né? Uma pegada mais de erros, né? Porque eram pessoas ali que estavam traindo umas às outras. Então já tinha todo o contexto entre eles, né? E aí tinha o serial killer que só complementava a história. Diferente desses que a gente via no passado, que o foco era muito no serial killer. E eu não lembro o nome agora para passar para vocês. Sabe o que eu acho muito legal nesses filmes de serial killer? É que eles sempre vêm com uma tentativa de ativar o seu senso crítico, né? Porque eles vêm assim, tipo assim, que nem você citou agora, o assassino, ele ficava observando as pessoas nas casinhas alugadas de Airbnb. Como fala isso aí? Airbnb? Não sei. Mas é porque haviam traições, né? Tipo, então assim, mas ele tá traindo a esposa, ela tá traindo o marido, então ele vai matar quem tá, né, andando como fora se ele aí. fosse o justiceiro, né? Como se ele fosse o justiceiro. Só que e aí não. você fala, o Jason tá matando a Patricinha que trata mal as meninas da escola, o Jason tá matando o marombeiro que comete bullying. Então você ficava meio... ele tá matando, mas assim, é uma pessoa que não vai fazer muita falta pra sociedade. Só que ao mesmo tempo, é assim que se resolve, né? Não faz muito sentido. Não, né? Então, eu tenho essa pouca sensação de que o serial killer, ele comete as atrocidades dele em cima de uma tentativa de justificativa muito vazia. Porque dá aquela sensação de quando a gente vê uma situação, né, fala, a gente fala da boca pra fora mesmo, tipo, dá vontade de matar uma pessoa dessa. E aí o serial killer vai e mata e fala, ele matar, ele tá certo, tudo bem. Cara, você tem essa sensação também? Tipo, matou a Patricinha ali que judiava da menina pobre da escola, da tia feia. Existe essa questão, né? A gente meio que separa ali. É engraçado isso mesmo. Tem o grupo, né? Que é aquele clichê de sempre que a gente já falou. E daí sempre vai ter aqueles para os quais a gente torce muito para que sejam os sobreviventes no final. E tem aqueles integrantes desse grupo que a gente quer muito que morram.
E só que a gente quer muito que morra, muitas vezes não é só o morrer, a gente quer que seja uma morte muito violenta, que, nossa, que sofra muito. Geralmente o drogado é o primeiro a morrer. É, sempre, né? E no final sempre sobra o cara bem-humorado que faz piada, né, pra todo mundo, que é o bobão que todo mundo tira como bobão, e a menininha mais ou menos bonitinha, que daí os dois sobram, nunca pensaram em namorar, e daí eles viram um casal mesmo, não combinando nada. Nossa, bem isso. É sempre essa... É a menina pobre, órfã, e o gordinho engraçado. Eles viram amigo, um ajuda o outro, revela o assassino. É Scooby-Doo do mal, né? E aí eles namoram. Mas é exatamente isso que tu falou, assim, é uma questão que acho que procura a nossa moralidade, assim, né? Do que a gente julga justo dentro de um serial killer. Quem ele deve matar. E até, assim, alguns filmes começaram, num tempo, a se importar muito nessa questão de justificar o serial killer em si, né? E daí traz toda a história, todo o drama. Até Sexta-feira 13 trabalhou muito nisso, trazendo muita questão do Jason, de quando ele era criança, de quando ele cresceu, depois o que aconteceu nele. A Hora do Pesadelo também fez muito isso com o Fred, né, de trabalhar quando ele era jardineiro de não sei aonde e tudo que ele sofreu para tentar trazer uma humanização para o personagem para justificar o que ele faz, né? E isso é muito louco, assim, a gente pensar que tem cabeças que desenvolvem esses tipos de roteiro, de procurar uma forma de explicar a motivação daquele assassino e tentar fazer aquilo ser pelo menos aceitável de alguma forma para quem tá assistindo. E é louco isso, né? A gente pensar que a gente fica É o esperando próprio isso. Assim. Jigsaw, tipo, é um cara que tem câncer, então ele pega o fumante, você tá fumando, então você não tá dando valor à sua vida. Põe uma dinamite na boca do cara. Você fala, por quê, mano? Não, e aí você pensa, quem é o cara, né? Quem que é ele na fila do pão pra ser o julgador de outra pessoa? Tipo, ele já fez as merdas dele. É bem você culpar os outros pelo que aconteceu com você. E aí você tentar justificar as suas ações, que só diz respeito a você, né? É a mesma coisa eu falar que a Gabi não sabe aproveitar bem o churrasco e ir lá pegar a carne dela pra eu fazer o meu, sabe? Não faz sentido Não, nenhum. você me matar por isso. Não, pelo amor de Deus, Gabi. Não, tô falando, a gente tava falando referente ao serial killer. Sim. Que é esse o pensamento. Tipo, a pessoa não tá aproveitando. Vou matar a Gabi matar assada, ela. porque ela não faz Gente, bem. não existe. Não existe. É um absurdo. Sabe? Às vezes é interessante a gente comentar muito sobre isso, porque até então a gente tá falando de casos que não são reais. Né? Pelo menos eu acredito. Não, é que assim... algumas histórias. São inspiradas. Por exemplo, o massacre da Serra Elétrica tem inspiração em caso real, né? E tem outros filmes, vários filmes, até os próprios do Jason, por exemplo, ele tem inspirações em fatos reais. O do Chuck, embora não tenha existido um boneco assassino, a não ser a Xuxa nos anos 90, mas o do Chuck, o assassino lá que morre, que incorpora no Chuck, ele é inspirado em um fato, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. Então tem aí uma inspiração para que sejam desenvolvidas essas histórias, assim. Mas agora, enquanto que a gente ia falando, eu citei ali Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, que são já mais dessa parte do final, metade dos anos 80 e anos 90, e até o próprio Chuck entra muito nisso, que foi um momento desses filmes também de serial killer que daí é totalmente aquele inverso do que o Henrique falou antes, assim, de que existia uma preocupação lá nos anos 70 em desenvolver um roteiro, um enredo, uma motivação que explicava os personagens e que agora eles estão tentando rebuscar isso de novo. Mas nesse lapso ali dos anos 80 e dos anos 90, é muito curioso que, tipo assim, era simplesmente sanguinário. Tu pega Sexta-feira 13, eu
particularmente, sou uma pessoa que morro de rir assistindo Sexta-feira 13. Por quê? Porque, primeiro, cara, que é aquela questão dos efeitos e tudo mais da época, que hoje em dia a gente assistindo é um negócio meio ridículo. Mas também é pela falta de roteiro, parece, que simplesmente eles largaram o ator lá fazendo o Jason e diz, vai matando as pessoas. Primeiro que tu encontrar, tu vai atuando como se tu estivesse matando ele. E é uma morte atrás da outra, aleatoriamente. Eu lembro muito de um do Sexta-feira 13, que eu não lembro qual é que é o número do filme, mas enfim, que eu acho que é lá dos começo dos anos 90, que é um acampamento, esses de escola, assim, que eles fazem no verão lá nos Estados Unidos, em trailer e etc. E daí tem uma cena que é muito engraçada, que ele corta a cabeça da mulher, bota numa estaca e deixa na janela, assim. E daí vem uma outra mulher e começa a conversar com a cabeça como se ela, sei lá, achasse que a mulher ainda estivesse viva. E ela demora muito tempo pra perceber que a mulher não tá viva. Daí o Jason aparece, picota ela também, tipo, é uns negócios que é muito absurdo, assim, nesse entremeio ali dos anos 80 e 90. E a sensação também que dava é que, tipo assim, ele queria dar lição de moral. Então, assim, ele começava matando o drogado, ou seja, se você usar droga, você vai morrer. E depois ele matava quem tava transando. Geralmente era a Patricinha com algum playboy ali da escola. Então você fica meio naquelas questões morais, assim, tipo, quem tá fazendo coisa errada morre primeiro, sabe? É uns bagulho muito escroto, que era tratado com uma naturalidade, com uma falta de senso crítico da época. Educando mais que a igreja. Educando mais que a igreja. Um ponto que eu queria me explicar aqui dessa questão que eu falei dos fatos reais, né, de não serem fatos reais, é porque na época, quando a gente assistiu, a gente não associava, né, assistir o filme a algo que realmente aconteceu na vida real. Então parecia que tudo era uma ficção. Mesmo que tenha sido baseado em fatos reais, ou houve uma inspiração de algum caso real, na época não parecia ser. Diferente de hoje. Hoje, quando a gente assiste, a gente consegue entender, pode ser também um pouco relacionado à idade, que quando a gente assistia naquela época, a gente não se importava tanto com essas coisas, a gente mal ia atrás. A gente apenas assistia e ok, era um filme, então você já associava filme à ficção. Hoje em dia, eu acredito que como tem mais filmes relacionados a fatos reais, e eles gostam de expor isso mesmo, né? Colocar como um ponto-chave, principalmente na divulgação de determinado filme, é onde a gente acaba tendo um senso crítico um pouco mais apurado e é onde você consegue entender melhor. E aí você olha para aquele filme e fala, pô, aquilo realmente aconteceu, que droga, né? Realmente existiu uma pessoa que matou todas as outras por N motivos. Entende o que eu quero dizer? Diferente daquela época, que aquela época a gente só assistia por assistir, você achava que tudo era ficção. Sim, por mais que naquela época fosse baseados em histórias reais, né? Era uma história eram casos tipo isolados e que não ganhavam tanta notoriedade, repercussão por conta da época. Mas aí a Gabi caminhou para uma coisa que a gente ia já caminhar mesmo, que agora a gente, né, perde até o clima um pouco de alegria, porque são os serial killers reais, né, que começaram a ganhar notoriedade aí, começaram a ganhar suas próprias séries, seus próprios documentários, seus próprios filmes. E aí a gente quer debater um pouco aqui até onde isso é perigoso, até onde isso é interessante de se assistir. Né, a Netflix, por exemplo, foi uma grande... como é que fala? Espalhou muitas sementes. Repercussora? Começou, né? Eu me lembro muito da Mindhunter, por exemplo, que é uma série excelente, é uma série muito boa. Mas ao mesmo tempo que ela é uma série excelente, é uma série muito boa, ela trata de casos verídicos. Então, é claro, são todos atores, tudo atuação, mas a história que está sendo exposta, está sendo mostrada, é uma história real ali, uma realidade, aquilo aconteceu, e aí você fica meio... Cara, o cara matou a mãe, cara, o cara convenceu pessoas a matarem outras pessoas. E aí você fica meio bad trip, porque também tem muito disso no Brasil, e no Brasil isso também ganhou muita voz, né? Principalmente em casos
de grande repercussão nacional, que, por exemplo, Suzane Richthofen, a Elise Matsunaga, entre outros. Carlos, você que atua no campo jurídico, por exemplo, e tem uma noção de quanto isso é. Você tem uma noção de quanto isso é perigoso na sociedade? Expor como que funciona um crime, expor como que a polícia encontra as provas, expor as consequências daquele crime, até onde aquilo vai levar a pessoa mais tempo ou menos tempo na cadeia. Porque assim, justificativa para mim já não tem. Tá? Por mais, mas ele traía a esposa. Os pais controlavam muito. Não interessa, sabe? Principalmente da forma que é. São crimes brutais, são crimes horrorosos, que para mim não tem justificativa. Então, você acha até onde é perigoso expor isso, mesmo que seja de uma forma documental, para mostrar, para ensinar? Tem limite? Até onde vai esse negócio para você? Eu acho que assim tem muita coisa para analisar assim dentro dessa questão, né? E é uma discussão que é muito ampla e que levaria horas para a gente tentar chegar num ponto de, digamos assim, de sentido real dessa tua pergunta. Porque Ou até de senso comum, né? Exatamente, porque é muito dúbio, assim, na verdade é muito múltiplas formas de se analisar isso, porque ao mesmo tempo que, sim, isso pode se tornar, né, essa questão da produção de filmes e tudo mais, isso pode se tornar uma forma de tu acionar um gatilho na cabeça de pessoas que enxergam isso, né? Porque essa pessoa, ela se tornou, né, conhecida no mundo todo por isso que ela fez, todo mundo conhece ela, olha só o destaque que ela tá recebendo, né? Então, essas obras, esses filmes, essas séries, elas podem ser um tipo de gatilho? Podem ativar um tipo de gatilho num psicopata ou até numa pessoa, num sociopata, né, para desenvolver essa característica de assassino em série, pode, né, mas ao mesmo tempo essa questão de, porque esses filmes demonstram como é que acontece dentro de um processo, como é que a polícia investiga, como é que as coisas acontecem. Gente, mas daí a gente tem que fechar a internet, a gente tem que fechar as universidades de direito, porque até dentro da faculdade de direito a gente tem alunos que provavelmente têm tendência psicopática e sociopática, e tem traços de serial killer e que estão lá aprendendo. Então é algo que é, na verdade, incontrolável, né? Esse conhecimento, esse conhecer, esse saber jurídico, ele tá acessível para quem quiser conhecer, independente de ter filme ou não, né? Qualquer pessoa hoje em dia tem plenas capacidades de chegar a essas informações, a chegar a essa questão de como as coisas funcionam e como pode se safar melhor das situações, né? Mas sim, ao mesmo tempo eu entendo a questão, a grande polêmica mas é mesmo necessário a gente ficar dando destaque para essas pessoas? Não seria melhor a gente calar essas situações, né? Deixar escondida, deixar a pessoa realmente ser esquecida, tá lá presa, deixa ser esquecida, né? Porque senão a própria Suzane von Richthofen, assim, eu não sei se vocês já chegaram a assistir entrevistas dela, é desesperador, porque assim a forma como ela age, a forma como ela fala, se vê que é tudo muito bem calculado até os dias de hoje, né? Então ela utilizou muito dessa fama que ela ganhou para encaminhar várias situações. Ela sente prazer nesse reconhecimento que ela ganhou de alguma forma. Então isso é um pouco assustador, assim,
né? Ainda mais quando a gente faz direito e acredita na reestruturação da pessoa, né? Na reeducação da pessoa, que o sistema prisional ele deveria ser um reeducador para reintegrar uma pessoa na sociedade. E quando tu vê essas situações, tu fica assustado, porque tu pensa, realmente, a gente não tá funcionando. Então, assim, é muita discussão para se ter quanto a essa questão, e é muito difícil se chegar num acordo, assim, do que realmente é. Eu não sei, sabe? Eu acho que é um tema que eu acho, como eu disse antes, acho que seria bom deixar esquecido. Ok, tu inspirar em histórias reais, como a gente estava falando de Jason, de Fred Krueger, que não é. Fred não é inspirado em fatos, mas enfim, no Chuck e outros aí que a gente citou, tudo bem. Mas no momento em que tu pega uma história e tu valoriza ela e tu traz todo esse destaque, né, eu acho que é muito pesado, assim, porque envolve muitas questões, muitos também familiares, muitas pessoas que estão no entorno ali e que talvez vão sofrer muito por isso, né? Então, eu não sei se é de fato saudável, assim, esse destaque que muitas vezes se dá para essas questões. E a própria Suzane, por exemplo, nos autos penais das coisas, ela não é o destaque de quem cometeu o crime, né? Que do fato foi matar os pais. Ela convenceu pessoas a fazerem isso. O que é mais assustador, né? Porque como é que você convence alguém a matar alguém? Se você mata, pode ser um distúrbio seu, pode ser uma fúria sua incontrolável e etc. Mas você convencer outra pessoa a fazer o que foi feito, nesse caso, para mim um pouco bizarro. Então, assistir entrevistas delas é o que eu menos faço, com certeza, porque não quero ver o que essa pessoa tem a me dizer, porque eu não sei o que ela tá falando de verdade, o que ela tá falando para me convencer de que é verdade, mas na verdade não é. Gabi, você consome muito material desse tipo? Você vê muito documentário desse tipo, séries? Como que é a sua relação com serial killers originais, verdadeiros, Netflix? Olha, pra ser bem sincera, eu não gosto muito de ver, não. Eu não é o tipo de documentário que me atrai. É muito raro eu assistir algo desse tipo, porque realmente eu acho que quando se está produzindo um documentário desse tipo, eu acredito que é muito fácil você manipular as informações que você vai colocar naquele documentário. Entende? Então, eu sempre desconfio. Porque a gente sabe também que a polícia, por exemplo, ela nunca vai dar todos os detalhes de uma operação. Os advogados nunca vão falar tudo o que aconteceu por conta de que a gente entende que nem tudo se deve ser liberado, né? Que se deve ser divulgado. E eu entendo também a gravidade de uma história, né, daquilo que aconteceu, de ser real, e é complicado, sabe, assistir, porque é dolorido você, que nem você falou, que nem a Suzane, cara, ela já tinha algo dentro dela maligno, né, porque para mim isso é o mal dentro de você, e você saber que ela induziu outras pessoas, né? Que ela ficou lá na cabeça das outras pessoas para fazer o que ela queria. Cara, isso é muito doido. Entendeu? É muito doido porque o nível de loucura de uma pessoa é muito grande. E aí você assiste, que nem recentemente eu até coloquei lá no grupo que eles estão pensando em fazer um terceiro filme da história da Suzane. Cara, pra quê? Tipo, e a família deles? Porque cada vez que se faz um filme para uma pessoa que foi cruel no nível dela, você tá dando muita ênfase para ela. De fato, isso respinga muito na família, né? Porque tem o irmão dela, por exemplo, que nunca teve absolutamente nada a ver e o menino aconteceu o que aconteceu com ele hoje por conta do que ela fez há não sei quantos anos atrás. Então, exatamente. sabe, Porque ficar cutucando, remexendo é, essa história é foda. Henrique, eu entendo que
determinados assuntos é necessário se falar por conta de conhecimento. Então, assim, a gente precisa entender como sociedade que existem pessoas nesse nível. Ao mesmo tempo, a gente também precisa entender como eles costumam agir. Isso, ok. Eu acho super válido. Você tem que saber que existem pessoas doidas, pessoas que matam por prazer, pessoas né, que gostam de influenciar outras pessoas por prazer. Isso a gente tem que entender como sociedade. Mas eu acho que a partir do momento que você coloca o foco em uma coisa só, em uma pessoa só, eu acho que é perigoso. Porque que nem a gente falou, que nem eu falei antes, as histórias elas podem ser manipuláveis, como esse caso da Suzane de lançar os 2 filmes, coloca 2 atores bonitos, né? Coloca 2 atores bonitos que, querendo ou não, você já tem uma certa afeição, você já tem uma certa empatia por eles de outros trabalhos, então você gosta dos atores. Aí colocam os atores para fazer algo, para contar uma história cruel. A sua cabeça buga, entendeu? Porque você olha pro ator e fala, ai, que fofinho, olha como ele tá lindo ali fazendo aquela cena. Ele tá matando, mas ele é um ator. Você entende essa diferença, você sabe que ele é um ator. Mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem diferenciar. Então, vê o ator e acha que o ator é a mesma pessoa que fez o crime. E é onde a gente viu que, após esses filmes, várias pessoas fizeram fã-clube para a Suzane. Isso, para mim, sinceramente falando, é um absurdo. Entendeu? E eu, sinceramente, não sei se uma pessoa que realiza um crime nesse nível, como outras pessoas também, se um dia elas conseguem eu posso explicar isso? Discernir o que é fato, o que é ficção. Não, se a pessoa consegue voltar ao normal, se a pessoa consegue voltar a ser uma pessoa boa. Com isso aí que você estava falando, eu estava raciocinando, porque né, eventualmente no Twitter você vê um chorume desse ganhando vida, né? Tipo, o próprio Arlequina, por exemplo, é uma personagem completamente maluca, sabe? Assassina, louca, cruel. E aí as pessoas postam a Arlequina, tipo, rainha, faz tudo. Deus da serenidade. Pô. Exatamente. Você fica, caralho, ela é uma psicopata, pô. Exatamente. Desculpa. Não, pode falar, cara. Não, eu só ia fazer na verdade, um adendo aqui para quem tá nos ouvindo, tá? Que a Suzane von Richthofen, como a Elise Matsunaga, elas não são casos de serial killer, que é o que a gente estava discutindo aqui. Elas são 2 exemplos que ganharam notoriedade dentro dessa temática de assassinato, né? Porque o serial killer, ele tem um outro enquadramento, assim, né? O assassino em série, pro direito, ele tem um outro enquadramento. Ali, no caso, são, querendo ou não, 2 crimes pontuais, né? Eles mataram ali, a Suzane matou os pais, ou auxiliou a matar os pais, né? Idealizou a morte dos pais. E a Elise Matsunaga, o marido, mas não são 2 serial killers. Mas a gente tem casos muito famosos aqui no Brasil de serial killer, né? Que inclusive estava sendo estudado uma série, não sei se documental ou se ia ser uma série mesmo sobre o maníaco do parque. Né, escabroso. Então, esse sim é um serial killer, assim, a gente tem outros aí, principalmente ali nos anos 90, 80, até de 50 ali até 2000, a gente tem muitos casos de serial killer aqui no Brasil, tem aquele da Lanterna Vermelha, enfim, assim, tem vários casos, né, É o Bandido da Luz Vermelha. Esse mesmo. Então, tem linha direta dele, tem linha direta dele. Então, eu acho que é só assim para fazer esse adendo, porque senão fica parecendo que a gente tá falando que a Suzane von Richthofen e a Elise Matsunaga são serial killers, né? E talvez alguém vá comentar aí embaixo corrigindo só para
para não ficar Verdade. perdido. Elas não são, mas assim, em potencial, se não fossem pegas e descobertas, Vai saber. vai saber, não é mesmo? Vai saber. Quem segura? Não, mas eu entendi o que o Carlos tá falando, e é bom mesmo a gente dar uma explicada isso para as pessoas, porque é difícil a gente ver como é que eu posso dizer? A fama, né? É difícil a gente ver a fama que essas pessoas estão ganhando sabendo que elas fizeram algo tão cruel, né? Então, mesmo elas não entrando na categoria de serial killer, querendo ou não, elas fizeram algo ruim, né? E eu tava pesquisando aqui, rapidinho, o maior serial killer do Brasil é um cara chamado Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Fala aqui que ele cometia homicídios de pessoas que ele considerava ruins. E ele tem mais de 70 homicídios. Nossa. E, assim, 70 homicídios, né? Mas ele fala que ele matou mais de 100 pessoas. Cara, que loucura. Eu não tenho nem palavras. É o Pelé do assassinato. Não, é absurdo. É absurdo. A gente parar pra Uma- analisar. Uma coisa que agora eu tava me perguntando aqui é a questão que daí a gente volta àquela questão de moralidade que a gente tava brincando no começo. Por que que, por exemplo, porque se o cinema faz, né, se o cinema produz esse tipo de obra, é porque justamente chama atenção e gera público, né? Porque, teoricamente, existe um interesse popular por essa temática. E o que assim, me gerou agora na cabeça foi assim, tá, mas por que que a gente tem tanto interesse em assistir esses casos, o caso da morte, o caso dessa maldade extrema, que nem no caso da Suzane von Richthofen, da Elise Matsunaga, e, enfim, de serial killers, até de filmes americanos, que tem aquele que o Zac Efron faz, Ted Bundy, eu acho, a Irresistível Face do Mal ou da Morte. Isso, Ted Bundy. É, Charles Manson, exatamente, tem popularíssimo. não só, agora não só, é que às vezes pode parecer que é uma crítica só aqui ao Brasil, mas não, eu tô dizendo amplamente, né, no cinema, e é tão difícil a gente ter essa produção para, por exemplo, heróis, né, históricos aí, pessoas que fizeram a diferença, por exemplo, heróis aqui nacionais, pessoas que mudaram drasticamente o futuro de muitas pessoas, né, ou que causaram um impacto bom. Por que que normalmente, assim, o interesse, ele parece ser tão menor por esse tipo de coisa, mas tão superior para esses casos de morte, de assassinatos, de pessoas que cometem atrocidades, assim? Então, eu acho que isso é muito do ser humano, assim, a gente parece que nasce com essa sedezinha por ver o mal na nossa frente de alguma forma, assim, a gente tem a sede de, não de praticar, talvez, esse tipo de coisa, obviamente, né, mas a gente tem a sede de ver essas desgraças acontecendo de alguma forma, a gente tem a curiosidade por essas desgraças muito mais do que a curiosidade pelas boas coisas e pelas boas pessoas, né, que causam bons impactos. Eu tenho uma leve teoria sobre isso. Talvez é porque uma pessoa que faz o bem para outra, seja de forma nacional ou não, enfim, né, declarada como herói, salvou pessoas do incêndio, salvou o ônibus de cair na ribanceira, enfim, etc., dá a sensação de que isso é obrigação de você fazer como ser humano, né? Não só para se salvar, mas também para salvar os outros. Enquanto o terror, o absurdo de um serial killer, de um assassino, de um psicopata, vem mais pela curiosidade de tentar raciocinar o porquê que a cabeça daquela pessoa é assim, né? Tipo, você nunca vai achar uma explicação porque você não é assim, a sua cabeça não é assim, então você nunca vai entender o que fez aquela pessoa fazer aquilo. Mas eu acho que gera curiosidade em você ver, não é nem pelo tipo, como a pessoa é sangue frio. Não, um sociopata, ele não tem nenhuma apatia por nada, por ninguém, ele não tem sentimento, o psicopata menos ainda. Então, acho que meio que fica na sua cabeça, tipo, aquela vozinha falando,
como que isso funciona? Sabe? Como que é não ter sentimentos? Como que é você não ter esse start do, meu Deus, isso é grotesco, como é que eu vou fazer isso? O caso que a gente falou da Elise Matsunaga, onde ela picotou o marido durante horas. Como é que funciona a cabeça da pessoa para fazer um negócio desse, sabe? Eu acho que vem a partir dessa curiosidade. Que aí você vai ver esse tipo de material para tentar encontrar a resposta disso. E no final não tem, né? Porque não tem explicação, não tem um sentido lógico por um crime, seja ele isolado ou seja ele praticado por um serial killer. O serial killer ele tem prazer naquilo, né? Ele tem, né, aquilo ali alivia ele de alguma forma, que também pra gente não faz sentido nenhum. E num crime isolado, a pessoa tem a justificativa dela, que obviamente eu acho que grande parte da sociedade, entre aspas, normal, não concorda. Mas você quer tentar entender o porquê que aquilo foi feito, porque aquilo foi esmiuçado dessa forma. Então, eu acho que vem disso. Concordo com vocês. E aí, não contente com isso, a mídia se aproveita desse sentimento que as pessoas têm e coloca mais disso pra gente assistir. A mídia é uma grande carniceira. A mídia é um urubuzinho sem vergonha. Não, mas é óbvio, porque liga a televisão. Liga agora, Gabi. Põe Agora, aí na Rede liga Record. agora, Assiste aí, o que tá pra vendo? você ver o que Cidade mais Alerta, tem. matou não sei quem, no meio da rua. É isso. É isso. Não, é verdade, porque você liga a televisão, e não é de hoje. Sempre foi assim. Entendeu? Sempre existiu os canais, né, de TV sempre focaram muito mais nas tragédias. Por quê? Porque a tragédia ela tem 2 pontos. Ela te faz te questionar, como vocês mesmos falaram, daquela coisa, por que a pessoa fez isso? Né? Por quê? E ao mesmo tempo ela une as pessoas. Porque você vê alguma tragédia ou você se comove com a família daquela pessoa que sofreu aquela tragédia. Então é onde você se une. Mas ao mesmo tempo, isso faz mal para todo mundo, porque isso não deveria acontecer. Né? O legal seria muito mais interessante você se unir com as pessoas por algo positivo, não por algo negativo. Porque o negativo a gente sabe que acaba fluindo muito mais coisas do que só você se comover. Tem gente que tem ansiedade, depressão, de tanto ficar vendo coisa ruim. Né? Agora, e tem gente que só sabe falar disso, né? E só sabe falar disso. Você vai conversar com a pessoa e fala, nossa, eu fui num churrasco legal. Fala, nossa, semana passada um pai matou a filha no churrasco. Você fala, exatamente. De conversa? Então, ou seja, e a maioria dessas pessoas que você vê que são viciadas em situações assim, elas acabam não tendo perspectiva de vida, não tem esperança, tipo, não tem nada, porque tá tudo uma bosta, o mundo tá uma bosta, você liga a televisão, só é desgraça, só tem gente matando gente, entendeu? E aí isso mexe um pouco também com a cabeça das pessoas. Por isso que, ao mesmo tempo, você tem que saber o que está acontecendo, né? Que nem é interessante você assistir documentários sobre serial killers para você entender, tentar, né? Tentar entender um pouco como é que funciona, você já se prevenir também, porque acho que esses documentários eles também ajudam você a se prevenir de determinada situação. Principalmente então, porque um serial killer ele tem um geralmente as vítimas dele são muito parecidas, ele tem um padrão a seguir, então esse lance realmente é interessante. Isso. Tanto um padrão de vítimas, como um padrão de ações também. Né? A gente sabe, quando você conversa com uma pessoa, muitas vezes você percebe que aquela pessoa é diferente. Né? Uma pessoa, sei lá, que gosta de maltratar animais, por exemplo. Essa pessoa devia morrer, porque não se maltrata bichinhos maravilhosos, lindos, entendeu? Mas assim, é uma pessoa que você já sabe que tem uma certa tendência. Então isso, ok, a gente precisa saber, mas ao mesmo tempo você sabe que a vida é muito mais do que isso. Não dá para se prender só em histórias desse tipo. A gente precisa viver, né? Se não, por que a gente tá fazendo aqui? Só para ver tristeza? Só para ver coisa ruim?
né? Então, assim, esse é o perigo também de você ficar muito fixado em histórias desse tipo. Porque eu sei que tem gente que gosta, ok, mas eu acho que a gente também precisa saber diferenciar até que ponto que aquilo está interferindo na nossa vida em si. Entende? Tem que ter um limite até para consumir esse tipo de material, Exatamente. sem dúvida. Tem que ter um limite, porque senão a gente acaba sendo consumido. E você tem que estar muito bem da cabeça para ir consumir também um negócio Exatamente. desse. E hoje em dia, quem que tá 100% bem na Não cabeça? tem ninguém. 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 Então, é perigoso, entendeu? Eu acho que é muito perigoso você dar muita ênfase em serial killers, você fazer documentários, você fazer filmes. É um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Porque a gente já conversou isso durante esse podcast, que, ao mesmo tempo, isso pode causar, dar gatilhos para algumas pessoas, né? Pode fazer outras pessoas ficarem com ansiedade, pode fazer outras pessoas terem empatia pela família que perdeu. Então, assim, gera um monte de sentimentos que não se controla. Então, existe, entendeu? É muito perigoso porque você não consegue controlar. Então, você tem que dosar muito bem. E isso é uma responsabilidade nossa também como consumidores. A gente tem que ter a consciência de que a gente precisa dosar o que a gente assiste, né? Porque senão tá tudo perdido. Ao mesmo tempo que eu tenho esse pensamento todo e concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu fico muito me perguntando também assim, tá, ok, mas daí a gente também vai se privar de assistir esse tipo de coisa porque existem pessoas com tendência psicopática, tem tendência sociopática, tem, sabe, são muitas, como eu disse antes, essa pauta ela abre uma margem para uma discussão eterna, né? Porque são muitas dúvidas e se a gente for analisar todos os lados, no fim todos os lados têm algum tipo de razão, todos os lados têm seus erros no momento da análise, porque de fato também provavelmente vai ter gente talvez nos comentários dizendo, tá, mas daí eu vou deixar de, sabe, descobrir como é que foi a história lá da Suzanne von Richthofen, que eu sempre tive curiosidade de saber como é que foi, porque na nossa sociedade tem gente que é psicopata e pode ser um gatilho para a pessoa fazer igual. Aí é justo que seja dessa forma. Então, é uma discussão que é muito longa, é uma discussão que ela é eterna e que a gente nunca vai chegar num resultado, mas é como a Gabi disse, eu acho que, bom, a gente precisa ser coerente e inteligente com aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que isso faz mal, não assiste, não consome, né? Porque a gente também tem um lado muito hipócrita socialmente, né? Muitas vezes a gente é esse crítico que fala, ah, que coisa horrível esse tipo de filme. Mas vai ver, a pessoa foi uma das primeiras que assistiu quando saiu no streaming. Eu mesmo, tá? Eu vou me assumir o hipócrita aqui. Estou falando sobre a questão da Suzanne von Richthofen, mas quando saiu os dois filmes, eu no mesmo dia assisti aos dois filmes. Então, a gente é um pouco hipócrita nessas questões, assim, e não só dentro dessa área, socialmente em tudo, politicamente, dentro das questões de militância e etc, 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 etc. A gente fala demais, mas faz totalmente ao contrário, porque a gente se acha no direito de poder infringir aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que aquilo que a Gabi terminou falando aqui agora, que é a gente precisa ter uma consciência daquilo que a gente consome e isso precisa ser conforme aquilo que a gente acredita. Então, se tu de fato acredita nisso, que não é bom consumir esse tipo de coisa, não consome, não divulga, não fica comentando e nem comentando negativamente, não fica entrando nas postagens, nos trailers, etc, e dizendo lá, ah, isso não presta, ah, isso faz mal, porque isso engaja, isso vai causar revolta, isso vai causar mais fãs também procurando por isso. Então, esquece. Para de assistir se tu acredita que seja ruim. E se tu acha que é legal, que é bom, que não tem nada a ver, consome na tua, assiste, faz os comentários que tu achar pertinente fazer. E no fim é aquilo que a gente sempre fala: cada um cuidando da sua própria vida, tá tudo ótimo.
A fala do Carlos me lembrou muito quando saiu os trailers do filme da Suzanne von Richthofen. Eu vi um comentário assim, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como era, mas era assim, tipo, enquanto fizerem filmes desse tipo de gente, o cinema continua precário, não sei o que, alguma coisa desse tipo. E a foto de avatar da pessoa era o Joker. Então, assim, a hipocrisia que o Carlos falou foi exposta de alguma forma. Tipo, os reais não vale, mas os de ficção tá ok. Eu sou o Joker, né? Não existe psicopata maluco no mundo. É só esse aqui. Esse aqui é de mentira. Então ele pode. Enfim. Hipocrisia por hipocrisia, Gabi, vamos ao que interessa desse podcast, a parte boa, leve e saudável, que é os comentários do último podcast, né? Sim, do último e dos últimos, né? Porque teve um comentário. Você quer fazer uma menção honrosa aí, né? Isso, o Ed Persona, ele colocou um comentário naquele nosso podcast do Cinema Nacional. Aí, já, pertinente, ó, pertinente. Isso. E ele colocou assim, ó, os americanos são os maiores copiões que existem. Gente, eu sou apaixonado pelo cinema nacional. Desde o início do cinema, o Brasil sempre foi uma das melhores praças. Infelizmente, a ditadura militar atrapalhou muito, causando um retrocesso. Inclusive, é nesse período que as pornochanchadas, foi assim que ele colocou, tá? Se estabeleceram e acabaram criando esse estigma. Agora, não dá para comparar com outros países como Estados Unidos e da Europa, que tem milhões para serem investidos. Além disso, o incentivo do público é outro. Todo mundo fala que cinema nacional é ruim, mas pergunte quantos filmes eles viram. No máximo 10, e só aqueles extremamente comerciais. Hoje, podemos ter acesso a muitas obras nacionais que, se forem vistos, com certeza mudariam a opinião de muita gente. Acho que se mais conteúdos como esses de vocês fossem mais difundidos, as pessoas iriam ver filmes brasileiros com outros olhos. E quando esse público começar a consumir, aí sim quero ver quem nos segura. E ainda ele pediu desculpa pelo textão, mas maravilhoso, Ed. Palmas para o Ed. Arrasou muito bem no comentário. Vou respirar, né? Agora. Respira. Enquanto você respira, eu faço um breve comentário sobre o comentário do Ed. Ele falou, né, sobre as pornochanchadas terem surgido na época da ditadura militar e tal. E por mais que a pornochanchada fosse um absurdo que envolvia uma história geralmente cômica sendo contada, que envolvia sexo também, geralmente ela tinha críticas nas entrelinhas à ditadura militar, assim como nas músicas feitas nas épocas, né, que a ditadura barrava muita coisa de ser vinculada e tal, então os músicos começaram a escrever meio que nas entrelinhas, fazendo subjeções, colocando ali meio que escondido um protesto. Então tem muito pornochanchada que tem muito protesto escondido, e que eu acho muito legal, porque é uma forma muito inteligente de tentar abrir os olhos de quem está assistindo aquilo. Então, pornochanchada é mico gratuito? É mico gratuito, mas tem umas coisas interessantes ali. E muito bom o comentário dele, realmente. É óbvio, eu vou no cinema assistir no cinema nacional, assistir um filme nacional, sabendo que não é um material de produção que pode ser equiparado a produções americanas. E isso, se você já tem isso em mente, já é um grande passo. Mas se você parar para olhar de uma perspectiva histórica, no sentido de, tipo assim, vou analisar esse roteiro, vamos ver o que essa história vai me contar, às vezes você pega grande coisa, um grande material, e não precisa ser só em cima daqueles filmes que realmente são feitos de uma maneira comercial, que são geralmente as grandes galhofadas aí do nosso cinema, e também você não precisa ir com aquele olhar para coisas reais, tipo Carandiru, enfim, dá para você achar um negócio interessante no cinema nacional se você tirar o seu preconceito. Tá ótimo, é isso, tô me enrolando. Eu acho que a gente discutiu bastante essa questão, né, naquela época, sobre essa questão. E até depois, eu não sei se ele ouviu os nossos outros podcasts, quando a gente fala dos streamings pelo mundo,
a gente chega a entrar nessa discussão, né, sobre essa balança desregrada e desproporcional que às vezes as pessoas tentam colocar quando vão falar de um filme nacional para um filme dos Estados Unidos. A gente discutiu muito isso. Então eu recomendo o Ed procurar por esse podcast dos streamers. Eu não lembro qual é que é o título do podcast, mas eu lembro que fala sobre os streamings fora do eixo Estados Unidos ali, né, que a gente tem tido agora mais presente, até aqui no Brasil, né, a Netflix tem produzido bastante conteúdo, Coreia, Espanha, França e etc. Vários países aí estão produzindo séries e filmes, e a gente entrou bastante dentro dessa discussão, assim, e deu bastante a nossa opinião sobre isso, e acho interessante relembrar e falar para quem quiser assistir, ou ouvir, na verdade, tá aí disponível. É o podcast de número 27, com o título Produção de Streaming pelo Mundo. Tá aí. Isso, muito bem. E agora temos comentários do Poruquinho, que elogiou o Carlos. Obrigado por existir, Carlinhos. Ai, que fofo. Fofo, meigo. Fofo, né? O que será que eu fiz? Faz tanto tempo que a gente nem lembra. Nasceu. Você existiu, nasceu. É. Tá ótimo, tá agradecendo Poruquinho. isso. Muito obrigado por se importar com a minha existência, Poruquinho, porque eu sofro na mão dessa Gabi aqui nesse Coffee Cat. Não é mentira. Mentira Ela mesmo. não, eu falei, não é mentira. Henrique? Você não se importa com a nossa existência. A gente verdade. fala um problema, você dá risada. Eu vou expor. É verdade. É lógico, eu vou levar a sério. Se eu levar a sério... Gabi, pelo amor de Deus, a pessoa fala assim, meu Deus, estou depressivo pensando em me atirar da sacada do Ela do meu escreve kkkk. Vou levar a sério. É porque eu sei que vocês não estão falando a sério. Então eu dou risada. Às Mas... vezes. Aí, gente, o Poruquinho também falou assim que o ódio tomou conta e que ele gostou. Porque o nosso último podcast foi uma bagunça. Foi legal pra caramba, né? Momento que o ódio tomou conta. Toda hora, porque a gente não sabia do assunto. Que foi a questão do videogame que virou filme. Ah, sim, então, verdade. foi daquele jeito. Foi maravilhoso. Verdade. Aí tinha hora que a gente tava com ódio. Eu acho. Ai, sei lá. Eu nem lembro se a gente citou um filme, um jogo que virou filme nesse podcast, mas eu queria citar ele agora, que eu achei muito ruim, que é o Street Fighter. O filme eu acho que a gente citou. Tá, se não citou, tá citado agora. Acho que a Letícia citou. É. Nossa, é muito ruim. O último foi mesmo, uma bosta. Mas Sonic foi legal, ó. Só relembrando. Saiu o Sonic 2 aí, Sonic né? O pessoal 2 tá eu fui é no cinema assistir e tá muito legal. Muito legal mesmo. Aí temos agora comentários da Lohana. A Lohana deixou um comentário super fofo pra Letícia, mas eu acho que como ela não está aqui, eu acho melhor a gente não ler, né? Ela vai ouvir depois. Ninguém mandou ela não tá aqui, porque a gente chamou ela. É sucesso, a Letícia, né? Viu? Ó, a Lohana falou que você é uma querida, é muito querida, muito linda, e que ela acha que você deveria participar mais. Eu também acho, Lohana. Não mentiu. Não mentiu. Todos nós gostaríamos que Letícia participasse mais, mas ela não quer. Essa é real. Sempre que tem... Vou expor. Sempre que tem dia de gravação de podcast, a Letícia some do grupo. Ela fica o dia inteiro conversando. 10 minutos antes de começar a gravação, ela some. É verdade. Não é boba, né? Boba é nós que fica respondendo a Gabi e vem gravar. Ó, e aí, o último comentário da Lohana foi já um fight em você, Henrique. O que eu fiz? Porque a Lohana já perguntou, jogou a direta pra você. Falando, Henrique, você já pensou que meninas também jogam videogame? Fica aí dizendo que a Gabi não sabe jogar e ela sabe jogar melhor que você. Aposto. Quer ver? Ainda ela deu a ideia, ó. Faz um campeonato, você e a Gabi, o Carlos e a Letícia, e vamos ver. Ela vai ganhar tudo. E aí quero ver o que você vai falar para as outras pessoas. Toma. Eu quero ter a Lohana todo dia na minha vida, porque ó, ela acredita muito em mim, essa menina. Não, é simples. Maravilhosa. A Lohana, ela
falou a teoria dela e ela já se refutou na primeira frase. Porque ela fala, meninas também jogam. Olha aí a Gabi. A Gabi não é mais uma menina. A Gabi já é uma mulher crescida que nunca se interessou pelo videogame. Não vai começar agora. Então eu tenho certeza absoluta de que a Gabi perderia uma partida de Pac-Man pra mim. Então, assim. Vida, porque eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Você não tem tempo pra treinar, você não tem pra aprender. Quem falou? Eu tô falando. Eu sou autodidata, minha filha. Você esqueceu que eu sou professora de educação física? Eu aprendo as coisas em 5 minutos. Não, mas você fez faculdade, senão você não começou não foi do zero. Não chegou lá e falou, gente, vamos nadar. Você foi aprender. Então, porque eu sou autodidata. Eu aprendo as coisas fáceis. Não, você foi na faculdade. Vamos fazer esse campeonato aí. Vamos escolher um jogo, vamos fazer esse campeonato. Agora... Tá bom, tá desafiado. Vai acontecer um dia, porque eu vou pra São Paulo. E aí eu vou pôr a Gabi pra jogar videogame comigo. A gente joga Mario Kart, sabe? Agora que eu já quero escolher o jogo porque ela sabe. Ai, não, mas vou fazer isso. A gente vai filmar, vamos fazer um vlog. Pro quando. Séries com Café. Não vamos prometer data, um dia acontece. Isso, um dia, e aí vou mostrar. Nossa, adorei, Lohana. Muito obrigada, viu? Ó, esse incentivo. Minha autoestima, ó, foi lá em cima. Tá vendo, Henrique? Tem pessoas que nem a Lohana na vida de vocês. Ó, então, pra gente finalizar agora o podcast, né? Tem agora a última pessoa, né? Ele, Caturrita. Maravilhoso. Que já pediu pra colocar o Carlos pra ler comentários mais vezes. Eu apoio a ideia dele. O Carlos me xingou, tá? Depois do último podcast. Eu acho que se a gente tivesse ao vivo, acho que ele estaria extremamente vermelho de vergonha. Teria caído do canal. Mas eu acho que as pessoas têm que sair um pouco da zona de conforto, né? E aí, Carlos, como é que foi a sensação de você falar os comentários? Foi bastante divertido, Gabi. Ri muito. KKK. Vocês viram, né, gente? A empolgação na voz dele. Mas, ó, o Caturrita também falou que tem 2 jogos que viraram filmes que ele acha até que são, assim, melhores, que é o Rampage e Um Lobo Entre Nós. E esse do Lobo é um jogo de realidade virtual. E aí ele falou assim, eu acho que a galera nem sacou que o filme é baseado no jogo, já que ninguém quase conhece esse jogo. E eu já digo aqui que eu assisti Rampage, e Rampage é bem legal mesmo. Além do mais, por ter o The Rock como principal. Então, acho que isso atraiu bastante. Mas o jogo, eu não lembro. Esse filme que ele tá falando, eu acho que eu assisti essa semana. Que é o... Não, Werewolves Within. É muito bom mesmo, é um filme muito legal. Ele é um filme meio baixa produção, mas assim, ele não tem nada de podre, de efeito podre. Não, ele é um filme muito legal mesmo. Assistem depois, Werewolf Within. Tá. Muito legal. Vou assistir. E aí ele também falou que outro que ele queria ver virar filme é um que o Norman Reedus faz, que ele foi usado como protagonista, que eu acho que o nome do jogo é Death Stranding. Isso. E Olha, que é meio no apocalipse. Eu não joguei, mas eu vi muito sobre esse jogo. Ele foi bem controverso. Pessoas amaram, pessoas odiaram. Eu queria ter jogado pra dar minha opinião. Do que eu vi, visualmente, é muito bonito. Então, eu também. Pra filme, eu acho que ficaria muito legal. Eu lembro que foi muita divulgação em cima desse jogo, né? Tem o Guilherme Del Toro na produção. É lindo o filme. O jogo é lindo. Olha, legal. De filme ia ficar muito bonito mesmo. O vilão ele não é bem vilão. Eu não sei, eu não posso falar do jogo porque eu não joguei, mas tem o ator Mads Mikkelsen que faz o Grindelwald agora. É muito legal, muito legal. Parece que de filme eu acho que realmente ia render bastante. Pra gente finalizar esse podcast com chave de ouro, esse comentário do Caturrito é o melhor. Ele falou assim, ó, esse cast foi bom demais. Eu gosto assim quando ninguém está nem aí pro assunto e só xinga, reclama e briga. Eu tô pra dizer que esse podcast do videogame que virou filme, ele é um prequel do Cast dos Sonhos. Porque... Não, o Cast dos Sonhos?
Filha. É que faz tempo que a gente gravou, você não vai lembrar. Mas se você parar pra ouvir, você fala, gente, onde a gente tava com a cabeça? Porque sim, foi porque muita isso eu lembro. loucura. Foi muita Que do loucura. nada eu meti um elenco ali. Não, todo mundo falou super sério, super bonitinho. Chegou a vez da Gabi, filho. Tô nem aí, Vral. Mas foi legal, né? Foi legal, foi É legal. o que dá o sabor ao podcast. Exatamente. É interessante. Se Mas não é tiver isso. no ar aí o cast dos sonhos, vai estar. Então vocês fiquem atentos. Aquele Sim. podcast é uma pérola no meio da nossa mina de ouro. Então, assim, a gente tem 2 podcasts que são interessantes para vocês ouvirem se vocês gostam de briga, alucinações. Que é o cast dos sonhos, né? Que teve alucinações. Muito. E de briga é aquele dos heróis. O dos heróis é um clássico. Já é um clássico nosso. Clássico, maravilhoso, né? Então, assim, dá para vocês ouvirem também. Só buscar lá no YouTube que tem tudo. Heróis e a Guerra Civil no podcast. É muito bom. Sim, sensacional. E aí é isso, Henrique. Finalizamos os comentários dessa semana. Comentários maravilhosos. Lohana, rainha, um beijo para você. E finalizamos também mais um Coffee Cast, né, Gabi? Acabou, encerramos a gravação de hoje. Já deixa os seus recados finais, manda seus beijos e fique à vontade. Queria agradecer a todo mundo que nos escuta, que vem nos acompanhando aí durante o ano. Estou muito feliz de ver vários comentários, até de pessoas diferentes, né? Agradecer os nossos fiéis ouvintes ali, que a gente adora muito ler cada comentário de vocês. E espero que vocês gostem deste também. E logo mais tem mais um podcast de The Walking Dead da 5ª temporada. Então, ativa o sininho, né? Toda aquela coisa toda para você receber a notificação de quando lançar o podcast, vocês já irem lá ouvir e comentar bastante. E é isso, um beijo no coração de todos. E, gente, por favor, hein? Manere aí nos vídeos de serial killers, hein? Por favor, vai ver desenho, que é muito mais legal. É verdade, tá cheio de animação linda, a Sim, Disney, a vai ver Pixar desenho. tá mandando ver, vai sair Buzz Lightyear, a gente vai chorar, então assim, deixa pra lá esse Posso negócio de assistir Bob assassino. Esponja. É isso, um beijo. É isso, Tchau. beijo, tchau Gabi, some daqui. Carlos, seus recadinhos finais aí pra audiência, beijo, abraço, fica à vontade. Eu quero fazer aquele agradecimento de sempre para quem nos ouviu até aqui, que teve paciência com nossa total inexperiência, que já faz anos que a gente faz isso, mas é sempre nessa vibe, né? E vai continuar sendo porque é isso que a gente tem para oferecer, mas a gente se divertiu e acredito que quem tá dando a chance de ouvir até esse momento também está se divertindo com a gente. Deixem os comentários aí embaixo, que é uma das minhas partes favoritas é chegar na parte dos comentários e ouvir o que vocês falam. E então podem comentar bastante, podem flodar lá o YouTube até ele começar a excluir os comentários de você, né, Caturrita? Que o Caturrita sempre é boicotado pelo YouTube. Coitado. Mas quero agradecer para quem continua comentando, quem continua com a gente. Continuem compartilhando e curtindo e assassinando o Cirino e tudo mais. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Agradeço muito quem ouviu, quem participou e quem ainda vai participar. A gente se vê no futuro não muito distante. Beijo, tchau. Tchau. Eu penso que a gente que é tonto. A gente devia estar fazendo isso aí, Gabi. Eu te trancando num quarto com uma cobra. Só pra eu falar, olha a cobra! Pra você gritar e eu ficar, agora você vai cuidar que ela vai te picar, hein, Gabi.